Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar bastante sobre a imunização ativa, passando pelo tema da vacinação, explicando conceitos básicos importantes e depois iremos fechar a aula falando sobre a imunização passiva. Toda a aula hoje, porém, ela vai ser explicada sem uma profunda análise dos mecanismos que geram essas imunizações, porque nós ainda estamos nas nossas aulas introdutórias, onde eu quero que a gente tenha primeiro uma noção geral do sistema imunitário, e aí depois nós iremos analisar bem no detalhe os mecanismos que geram essas ações do sistema imunitário. Bem, mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar meu trabalho. Como analisamos em aulas passadas, um único antígeno pode possuir vários epítopos e, de consequência, mesmo se vários seres humanos forem infectados por um mesmo antígeno, o mesmo agente infeccioso que apresenta um antígeno, mesmo assim, não necessariamente os anticorpos produzidos serão iguais, pois, como já vimos, cada antígeno possui vários epítopos e a ligação de um anticorpo é específica para um epítopo. Logo, é possível que a produção de anticorpos diferentes ocorra, mesmo que a gente esteja falando de dois indivíduos que foram infectados pelo mesmo antígeno. Não necessariamente os anticorpos produzidos por eles vão ser iguais. Quando um microorganismo nos infecta, o seu antígeno pode interagir com os receptores dos linfócitos B. E cada linfócito B vai possuir um específico receptor que interage com um específico epítopo. E o conjunto de todos os receptores presentes nos linfócitos, sejam eles linfócitos T ou linfócitos B, irá se denominar como repertório linfocitário, ou seja, o conjunto dos receptores dos linfócitos é o nosso repertório linfocitário. E será o próprio antígeno do agente infectivo que irá interagir com o nosso repertório linfocitário e ativar apenas os linfócitos que possuem receptores capazes de reconhecer os epítopos presentes em tal antígeno. Após a ligação entre receptor e antígeno, esse específico linfócito irá começar a se proliferar de forma muito veloz, tão veloz quanto as próprias células de um câncer se multiplicam, ou seja, é um processo muito rápido essa multiplicação. E nos linfócitos, esse processo vai se denominar de seleção clonal, porque irá gerar em pouco tempo, em alguns dias, muitos linfócitos iguais àquele primeiro linfócito que interagiu com o epítopo do antígeno. E é por isso que a imunidade adaptativa demora pelo menos uns 5 dias para intervir na infecção, porque está ocorrendo esses processos de seleção clonal, tanto de achar o linfócito que possui esse receptor para o epítopo do antígeno, quanto ele deve se multiplicar. Após a seleção clonal, a maioria dos linfócitos vão se transformar em células efetoras. Os linfócitos B se transformam em plasmacélulas que secretam anticorpo. E assim, com esses linfócitos ativados, eles vão combater as infecções de forma bem específica. Porém, nem todos os linfócitos vão marchar para a guerra. Alguns irão desenvolver a função de ser a nossa memória imunitária. E assim, caso ocorra uma outra infecção, essa nossa memória imunitária já estará mais prontamente para responder esta nova infecção, que não é nova, o nosso sistema imunitário já tem uma memória de como ele combateu essa infecção. Quando o antígeno entra em contato pela primeira vez com o organismo, irá ocorrer uma resposta imunitária primária, onde irá ocorrer o processo que eu citei previamente. Os antígenos irão procurar se ligar a um linfócito que irá possuir um receptor específico ao seu epítopo. E assim, esses linfócitos que foram recrutados na resposta imunitária primária são conhecidos como os linfócitos naive, que significa ingênuos em inglês, ou também eles podem ser denominados como linfócitos virgens. Esses nomes nos indicam que estamos falando de linfócitos que nunca entraram em contato com esse antígeno. Depois vai ter a proliferação clonal e o número dos linfócitos irá aumentar e muito. A infecção então vai ser combatida e depois o número dos linfócitos irá diminuir. E o corpo irá desenvolver uma memória imunológica.
E geralmente em um gráfico sobre a cinética do sistema imunitário frente a uma infecção primária e secundária, geralmente vem representado apenas a produção de anticorpos que derivam dos linfócitos B quando esses se transformam em plasmacélulas. Porém, nós não podemos esquecer que os linfócitos T também possuem uma função de memória imunitária e que será melhor analisar em outras aulas. Porém, nós não podemos esquecer dessa informação que geralmente é deixada de lado. Os linfócitos T também participam na memória imunológica. É através dessas noções que se baseia o princípio da vacinação, onde nós queremos estimular o nosso corpo a desenvolver uma memória imunológica sem que o corpo tenha entrado de fato com o agente infeccioso. Um bom exemplo de vacinação é a vacina contra o tétano, onde se utiliza uma versão modificada da toxina tetânica, onde essa toxina usada na vacinação não irá conter a porção dessa toxina que causa efetivamente a patologia, porém irá manter todo o restante dessa toxina. E logo, aquilo que irá acontecer depois da vacinação com essa toxina tetânica modificada é que irá ocorrer o desenvolvimento da memória imunitária através de anticorpos e linfócitos T que conseguem reconhecer o restante dessa porção da toxina tetânica. Logo, se ocorrer uma real infecção, a memória imunológica irá se ativar com as células de memória, produzindo uma quantidade enorme de anticorpos também. Uma estratégia para se fazer vacinas é aquela de se inativar o vírus ou matar a bactéria, para que esses agentes não pudessem mais concluir os seus ciclos vitais e logo não vão conseguir mais, por exemplo, se proliferar ou ocorrer uma produção de toxinas, e assim eles não irão causar um grande dano ao nosso corpo. O problema desse tipo de estratégia é que a simples presença de alguns antígenos pode não ser o necessário para o desenvolvimento de uma memória imunológica eficiente. Além de que, quando essas estruturas são simplesmente inoculadas em nós, uma das primeiras células que vão atuar após essa inoculação vão ser os macrófagos, que vão digerir essas estruturas. Ou seja, vai pegar o antígeno e quebrar ele em pequenos pedacinhos que não vão funcionar mais para o desenvolvimento de uma memória imunológica. E é por isso que, para se maximizar a eficiência desse tipo de estratégia de vacinação, junto com o vírus ou a bactéria inativado, a gente utiliza, a vacina utiliza alguma substância que a gente vai denominar agora como um adjuvante, que esse adjuvante consegue mandar sinais para o nosso organismo, alguns sinais de perigo, e isso vai estimular uma resposta mais forte do nosso corpo, do nosso sistema imunitário contra esses antígenos, e assim isso irá favorecer o aparecimento de uma memória imunológica. Hoje em dia, existe bastante tecnologia na produção de vacinas, como por exemplo vírus modificados, menos virulentos, capazes de causar uma infecção, porém não são capazes de causar uma patologia, como é o exemplo da vacina Sabin, mais conhecida aqui no Brasil por ser o Zé Gotinha do SUS, que a Sabin então é aquela vacina de gotinha contra a poliomielite. E eu recomendo que vocês dêem uma passada naquele meu vídeo sobre a poliomielite, para ver a parte que eu falo com mais detalhes sobre essa vacinação. Bem, se esse agente infeccioso é capaz de causar uma infecção, esse agente infeccioso é menos virulento, esse agente infeccioso que foi modificado em laboratório para ser menos virulento, então a resposta do nosso corpo vai ser naturalmente mais intensa do que se o corpo tivesse simplesmente sido exposto a algum antígeno desse agente infeccioso. Porque lembrando, agora estamos falando de um agente infeccioso vivo, se for uma bactéria, ou funcionante, se for um vírus. Então, vai induzir uma resposta mais forte do nosso organismo, que agora vai ter então uma tendência maior de gerar uma memória imunológica. Porém, ainda hoje também existem as vacinas que utilizam apenas porções dos agentes infecciosos, e assim essa tipologia de vacina é associada a adjuvantes para estimular a resposta imunitária. E só um adendo, esses adjuvantes, como eu falei, eles mandam sinais de perigo para o corpo, para assim maximizar a resposta imunitária, maximizando
maximizando então a tendência do nosso corpo de produzir uma resposta imunológica, e às vezes fica o braço dolorido, sabe quando fica ali todo doendo? É um efeito do adjuvante, que vai estimular uma resposta inflamatória da região. Ou seja, pode fazer parte do processo de se vacinar uma dorzinha no braço, mas que é para o seu bem, é para o seu corpo desenvolver uma resposta imunitária. Existe uma tendência de que quanto mais intenso for uma infecção, mais intenso será a resposta do nosso corpo frente a essa infecção e assim mais provável de se desenvolver uma memória imunológica contra o antígeno presente no agente infeccioso que causou essa infecção. Porém, isso daqui é apenas uma tendência e não uma regra absoluta. Uma outra tendência é de que, quanto mais complexo for o material utilizado na vacina, mais pessoas na população vão possuir em seu repertório linfocitário um linfócito capaz de se ligar a algum epítopo desse material complexo. E quanto mais específico, ou seja, quanto menos complexo for o antígeno utilizado na vacina, menos pessoas na população terão em seu repertório linfocitário linfócitos capazes de interagir com tal antígeno. Isso é simplesmente uma questão de estatística, porque lembrando, quanto um antígeno possui vários epítopos. Logo, quanto mais complexo for um antígeno, mais epítopos ele irá possuir e, de consequência, mais provável da gente já ter no nosso repertório linfocitário linfócitos capazes de se ligar a algum epítopo desse antígeno mais complexo. O porquê a gente já tem um linfócito capaz de se ligar a um antígeno que ele nunca viu na vida, a gente vai entender isso melhor em outras aulas. Mas, de consequência, no outro lado, se a gente tiver um antígeno pouco complexo, ele irá possuir, de consequência, menos epítopos e, assim, estatisticamente, vai ser menor a porcentagem da população que tende a possuir um linfócito capaz de se ligar a algum epítopo desse antígeno menos complexo. A tipologia de imunização que a gente analisou até agora é a imunidade ativa, que se obtém quando nós somos infectados ou vacinados. Porém, também existe a imunização passiva, que ocorre graças ao transferimento de anticorpos pré-formados de um indivíduo para o outro. Porém, uma característica negativa dessa imunização passiva é de que não irá ocorrer a produção de anticorpos de memória. A gente não irá possuir uma memória imunológica, já que essa resposta para o agente infeccioso não foi a gente que produziu. Bem, geralmente esse tipo de imunização passiva ocorre ao se aplicar um soro com anticorpos pré-formados de um indivíduo imunizado, um indivíduo previamente imunizado, para o indivíduo doente. Lembrando que o soro do sangue, o que é? Nada mais é do que o plasma sanguíneo após a remoção das proteínas da coagulação. Os casos mais comuns no qual se utiliza essa técnica é em casos de picada de cobra venenosa ou então mordidas de cães contaminados pelo vírus da raiva. Bem, em casos de picada de cobra, geralmente os anticorpos pré-formados derivam de animais de grande porte, como por exemplo cavalos. Enquanto no caso de raiva, o plasma imune irá derivar de humanos que foram previamente vacinados contra o vírus da raiva. Existe, porém, uma outra forma de imunização passiva, e é aquela que ocorre nos nossos primeiros momentos, que é através do aleitamento materno, porque na amamentação os anticorpos maternos também vão conseguir se difundir para o bebê. E uma outra imunização passiva é aquela que ocorre pela via placentária, através então da placenta. E essa transferência de anticorpos é essencial, porque o sistema imunitário do embrião e do recém-nascido ainda estão em desenvolvimento. Logo, os anticorpos no feto, no embrião e no recém-nascido vão derivar principalmente da imunização passiva materna. É isso aí. Aulinha sobre imunização ativa, passiva, falei bastante sobre vacinação também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo, nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!